Boa tarde, quero agradecer a presença do nosso painel de economia, do Dr. Carlos Pereira, do Dr. Pedro Calado, do Dr. Lina Abreu e do nosso convidado deste debate, o Dr. Ladislau Sousa, Presidente da Associação de Jovens Empresários Madeirenses. Eu começaria por si, doutor, tendo em conta o cenário que se prevê para 2013, que não é, já sabemos que não será fácil, como é possível fomentar portanto, o aparecimento de novas empresas ou serviços e a criação de novos postos de trabalho, na sua opinião? Bem, face aos constrangimentos que a economia, principalmente a economia regional, atravessa, não será fácil. Vai obrigar a uma criatividade e um apostar e um arriscar por parte das pessoas que neste momento também têm disponibilidade. Ou seja, as pessoas têm que procurar uma solução para a sua vida. E vai ser neste procurar de soluções que vão encontrar espaços e atividades diárias, que não são muitas, são muito poucas, onde possam vir a se inserir no mercado regional. Não vai ser fácil. Existem apoios nesta fase, existem apoios para essas empresas, o que é uma ajuda muito grande, porque nós estamos a falar de uma empresa que consiga definir os seus objetivos e ver onde vai penetrar no mercado, consegue apoios para se manter pelo menos no mercado e alavancar a sua atividade durante o primeiro ano, 2 anos. E existem também uma série de instituições hoje em dia na região que também ajudam a alavancar essas instituições, ou seja, estes novos empresários. Ou seja, não será fácil, mas existem algumas áreas onde podem apostar. Neste momento, as novas tecnologias é sempre uma opção porque aí as economias de mercado são superiores, ou seja, tanto cá na Madeira o cliente final pode não ser madeirense, já no mercado regional, e para se virar para um cliente e ficar estrito a um cliente regional será muito difícil, a não ser que sejam áreas que a própria crise também faz com que venham a surgir. Agora vamos ver como é que corre o ano 2012 não está a ser famoso, 2013 as previsões não são melhores, são pelo contrário, são piores, mais dificuldades económicas, mais desemprego, mas nós temos que acreditar e as pessoas não podem ficar à espera que as coisas aconteçam, porque elas não acontecem realmente. As pessoas têm que fazer por isso, têm que fazer pela vida e é nesse sentido que a Associação também está presente e vai procurar dinamizar a sua atividade no sentido de apoiar estes jovens, dando as soluções para os seus projetos. É mais nesta vertente. Isto para os jovens que estão a terminar os cursos e que tentam encarar o primeiro trabalho, que incentivos sentem-se incentivados para agir, para tentar? Isso vai depender do jovem. Uma pessoa que acaba a faculdade ou que acaba a universidade não está preparado obrigatoriamente não está preparado para entrar no mercado de trabalho. Vai levar algum tempo. Agora, existem aqueles que, fruto das dificuldades que já vão sentindo para acabar o próprio curso, têm vindo a procurar, ou com colegas, ou fruto da área do curso onde estão a aprender, procurar, porque há apoios, exatamente porque há apoios, há projetos nesse sentido, tentar desenvolver ideias. Posso dar o exemplo do Centro de Empresas e Inovação da Madeira. Tem espaços para jovens universitários onde podem, muitas das vezes, desenvolver o próprio projeto que desenvolveram ao longo do curso. E começam a aparecer alguns projetos engraçados, em que os jovens, numa primeira fase, não têm uma visão empresarial para o projeto. É um projeto que tem um produto ou que tem um serviço que tem aplicação prática e que consegue ser comercializado, mas falta-lhes, em algumas áreas, a visão comercial. E é nesse sentido que nós temos vindo a alertar, a chamar a atenção, que basta olhar para os projetos em si que eles estão a desenvolver, que alguns deles têm viabilidade comercial. E hoje em dia, para determinado tipo de empresas, não precisam de investimentos avultados. Estamos a falar de empresas com investimentos de 4, 6, 10 mil euros que conseguem lançar o seu projeto. Pois, o que é que acontece? Como estão nesta fase inicial, também não tiram grandes dividendos, mas conseguem
recuperar o investimento, recolocar o produto, afirmarem-se no mercado e se calhar daqui a um ano ou dois então estão a tirar frutos desses produtos ou serviços. Eu numa visita que fiz há tempos vi os jovens universitários a desenvolver uma aplicação para passeios em levada. A aplicação neste momento é gratuita, mas já tinha quase cerca de 2.000 downloads na Madeira para turistas que vão a levadas. Ou seja, 2.000 downloads. Se a aplicação fosse comercial, a um valor de €1, €1,5, já era algum retorno que haveria daquele esforço que para eles foi zero. O investimento deles foi zero para esta venda ou esta disponibilização de 2.000 aplicações. Se eles tornassem aquela aplicação comercial, com o tempo, com a replicação que depois vai tendo entre as várias pessoas, por exemplo, é um projeto que daria possibilidade de criar emprego para 2, 3, 4 pessoas e criar uma plataforma que na vertente turismo da Madeira é útil e que tem futuro e que depois com a devida publicidade nos locais certos, o turista ao chegar à Madeira já compra essa aplicação como quem aluga um aparelho para se orientar nas estradas para colocar num carro. Isto é um pequeno exemplo. Dr. Carlos Pereira, o discurso dos últimos tempos fala-se muito em inovação, empreendedorismo, procura de alternativas por parte dos jovens e dos desempregados. Isto é o quê? É apenas um chavão? É discurso político só? Eu estava com receio que me fizesse a pergunta logo a mim, estava à espera que os meus colegas falassem primeiro, porque eu não partilho do otimismo do Stanislau. Portanto, eu tenho uma... Eu neste momento, infelizmente, tenho que dizer que o ambiente é totalmente contraditório para que as empresas para que as pessoas criem emprego, ou criem a sua própria empresa. Ou seja, contrariamente ao que se possa pensar, não há de maneira nenhuma na região autónoma da Madeira, e falamos na região autónoma da Madeira, acho que é nisso que estamos concentrados, não há na região autónoma da Madeira nenhum ambiente propício para o empreendedorismo, muito pelo contrário. Aliás, tudo aquilo que se tem feito nos últimos tempos e as últimas políticas e o último orçamento, e já o orçamento anterior, é completamente contrário ao incentivo à criação de emprego, é um incentivo à criação de empresas, é um incentivo à criação de riqueza. Não tem nada a ver com criar um ambiente empreendedor. E, portanto, eu devo dizer, se me perguntassem a mim que tipo de coisas é que eu diria a um jovem empresário madeirense que queira criar uma empresa, eu dizia: não cries a empresa na Madeira que não tem condições para fazer. E isto parece-me óbvio para toda a gente. Não há incentivos facilitados para as empresas, contrariamente ao que eu ouvi, não há. Os incentivos estão lá, mas a carga burocrática para aceder é tremenda, por um lado. A banca não colabora naquilo que é fundamental colaborar no que diz respeito à necessidade de apoio ao investimento, naturalmente, nós sabemos todos disso, não é? A banca, não direi que isto é um problema do governo, não é? Isto é um problema também nacional, é um problema europeu, mas a verdade é que isso é mais um entrave e as empresas, e os jovens, jovens e menos jovens, aqueles que querem criar a sua própria empresa, têm cada vez mais dificuldades em chegar ao financiamento necessário. E por outro lado tem outro problema, que é o problema do mercado regional. O mercado regional é um mercado pequeno, é um mercado limitado, com limitações fortíssimas. Há uns setores interessantes, como o setor do turismo, mas que está também em crise, como todos nós sabemos, e portanto temos aqui um conjunto significativo de variáveis que são contrárias ao incentivo ao empreendedorismo. Ou seja, nós não estamos a criar, infelizmente, um ambiente propício para que hajam jovens e menos jovens, pessoas capazes e com ideias e com soluções, para criar empresas novas. E este é um problema de fundo. É um problema de fundo porque hoje o que nós precisamos de facto, e aqui voltamos à questão fundamental, o que nós precisamos de facto é que haja um incentivo significativo ao investimento privado, um incentivo significativo às empresas, um incentivo significativo a novos projetos, novas soluções, mas as coisas não acontecem por acaso. E eu não partilho da ideia de que estas coisas é um ato de fé. Eu não concordo com isso, quer dizer, ser empresário hoje não pode ser um ato de fé. O empresário hoje mete o seu dinheiro, arrisca, penhora a casa, hipoteca a casa, faz o que tem que fazer e depois no fim está sozinho. Repare que hoje o empresário é o único indivíduo que se falir a empresa, isto está para resolver, mas ainda não está resolvido, talvez para 2015, se a sua empresa falir, depois de ter tentado pagar os salários, enfim, pagar a segurança social, as finanças, etc., fica sem nada. Não tem nada para fazer. Não tem nada nem subsídio de desemprego, que é uma coisa significativa. Penso eu, para as pessoas que fazem estes investimentos. E, portanto, há aqui, de facto, um ambiente que é contraditório àquele ambiente que se fala, o discurso, digamos assim, do empreendedorismo. Há um discurso muito bonito, muito engraçado, que é preciso empreendedorismo, preciso ser empreendedores, mas eu devo dizer que aqueles que fizeram, e eu já cheguei a fazer isso porque já estive numa associação, e já fiz esse esforço significativo, mas hoje tenho de confessar que todo o percurso que a Madeira fez nos últimos tempos foi sempre contraditório ao apoio ao empreendedorismo. E isto, de facto, é uma machadada naqueles que acreditaram um dia que podiam ter a sua empresa e podiam ganhar dinheiro com ela. E, portanto, eu acho que
é preciso mudar de rumo e de políticas relativamente a esta matéria. Ou seja, tentando responder diretamente à sua pergunta, há neste discurso uma espécie de chavão e de clichê, sem dúvida, porque ele depois não tem conteúdo. Ou seja, eu continuo a acreditar que é preciso um esforço no sentido de criar um ambiente adequado para que nascem novas empresas, novas ideias, novas soluções, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de criar emprego, nós precisamos de criar riqueza, mas para isso é preciso que haja um ambiente certo. E um ambiente certo não é o que está a ser criado agora. Um ambiente com elevados impostos, como sabem, um ambiente com dificuldades de ir à banca, um ambiente com dificuldades de acesso ao financiamento, um ambiente com pressão fiscal significativa, um ambiente em que o mercado não corresponde àquilo que são as ofertas de negócios que aparecem. E, portanto, isto obviamente não é nada favorável para que nascem novas empresas e, portanto, eu gostaria era que para o futuro, e já provavelmente em 2013, embora eu não estou otimista porque o orçamento para 2013 da região demonstra de facto um caminho contrário, mas que, por exemplo, em 2013 houvesse aqui de facto um volte-face relativamente a estas variáveis que acabei de referir e que tudo isto mudasse. E, portanto, não é isso que está em cima da mesa. E, portanto, eu não vou ser, digamos assim, enfim, julgo que muitas outras pessoas me acompanharão, não vou ser a pessoa que dirá a um jovem que tem uma ideia e que tem algum dinheiro que arrisque nesta situação e neste contexto. Não é razoável fazer isso porque de facto não estão as condições criadas para isto. O risco que um jovem, que um empresário hoje possa fazer na região autónoma da Madeira está de facto num patamar demasiado elevado para aquilo que é um ambiente normal de negócios. Não é por isso que a Madeira tem a taxa de risco mais elevada do país. É a região autónoma da Madeira que tem a taxa de risco mais elevada do país e, portanto, é também a região autónoma da Madeira que tem a maior proporção de falências no país. Tudo isto são indicadores que demonstram que o caminho está errado. E, portanto, os governos não podem agora transpor, eu vi muitas vezes o Governo Regional fazer isso, transpor a responsabilidade do investimento, e neste caso investimento privado, para os privados, sem lhes darem nada em troca, ou pelo menos sem lhes oferecerem um ambiente adequado para que eles investam. Ou seja, para que haja investimento privado, é preciso que hajam condições para que esse investimento privado se faça. E o que está a acontecer na Madeira é que, porventura, muitos jovens com ideias e soluções, como disse o Ladislau e bem, que surgem da Universidade da Madeira, que surgem das empresas, alguns que trabalham nas empresas e criam e têm projetos de vida interessantes e que isso passa por criar a sua própria empresa, o que está a acontecer é que essas pessoas saem da Madeira, vão à procura de outros mercados, porque este mercado não é um mercado atrativo, nem é atraente para poderem fazer os seus próprios negócios. Dr. Pedro Calado, naturalmente deve ser uma preocupação das entidades públicas criar condições para que existam projetos inovadores e que haja apoio suficiente para que eles possam avançar. Eu pergunto-lhe, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara do Funchal, isto deve ser uma preocupação da autarquia. Claro, é da autarquia e todos os agentes económicos e públicos e, enfim, todas as entidades aqui presentes. É verdade que neste momento, atendendo à conjuntura que nós temos na região, e que é uma conjuntura também nacional e que estamos a levar por reflexo daquilo que se está a passar a nível europeu e mundial, nós não podemos fazer dourar a pílula e dizer que a situação está numa situação positiva de fazer crescer o negócio ou de criar postos de trabalho. Não está. Ainda para mais, ainda se agrava mais a situação quando nós sabemos a política fiscal que o país tem e a autonomia ou não autonomia fiscal que nós aqui na região temos. Portanto, enquanto não se mudar este sistema ou este tipo de situações, é um pouco contraproducente estar a pôr a cenoura à frente do burro, como se costuma dizer, e dizer, vamos criar aqui postos de trabalho, vamos criar aqui um espírito empreendedor. É evidente que o discurso tem que ser positivo e temos que assentar o discurso num sentido construtivo e diferente, mas na prática esbatemos muitas vezes com muitas barreiras, porque a questão é que em termos fiscais não temos uma política fiscal atrativa, nem para os jovens empreendedores, nem para uma empresa, uma PME ou até uma grande empresa. Não temos uma política de crédito fácil ou de crédito correto ou de crédito bancário em termos de investimento que possa alicerçar determinados tipos de investimento. Não temos alguma segurança política, mas não há uma correspondente ajuda em termos de fundos comunitários, como às vezes quer vender, entre aspas, essa ajuda, porque na prática sabemos que existe essa disponibilização, mas que na prática é muito difícil de lá chegar. Portanto, há aqui um grande trabalho a ser feito. E depois também não temos a cultura suficiente para fazer este tipo de empreendedorismo. E eu quero dizer com isto o quê? Muitas vezes o esforço não tem que ser só das entidades públicas, o esforço tem que vir também das atividades ou das entidades privadas e até dos jovens empreendedores.
E a cultura que se criou ao longo dos anos no nosso país e também na região foi uma cultura muito de subsidiodependência, ou de muita subserviência, ou até de uma cultura de facilitismo. As coisas aparecem com alguma facilidade, vamos construir com alguma facilidade, depois alguém há de resolver os problemas. Portanto, e esta cultura tem que mudar, este espírito tem que mudar um pouco. Portanto, eu diria que o problema não se resolve só em termos económicos e financeiros. Há que mudar muito este paradigma. Há que, sobretudo aqui a nível da região, eu acho que nós temos que criar condições para nos tornarmos, fiscalmente falando, autónomos, ou com maior autonomia do que aquela que nós temos neste momento, precisamente para chegar aos jovens e criar aqui um pacote fiscal que seja altamente atrativo e que tenha a sua correspondência em termos de mercado. Porque neste momento estar a incentivar jovens a criar uma empresa para depois não ter mercado, ou tem produtos e tem serviços, mas depois não encontram um mercado receptivo, vão produzir para quê? Não vale a pena. Portanto, vão produzir para exportar, vão produzir conhecimentos, podem fazê-lo, mas não, se calhar até nem estamos no sítio certo para fazer isso. Portanto, há que trabalhar bem numa situação, quer fiscal, quer económica, que permita sim ter incentivos à criação de postos de trabalho, a redução de taxa de segurança social, que é importantíssima. Neste momento, haver uma redução na taxa de IRC, por exemplo, dessas novas empresas. Enfim, criar um sem número de incentivos que neste momento não existem. Ou existem, mas que é muito difícil de lá chegar. E os nossos jovens, que em muitas das situações cresceram num ambiente que não é propício a este tipo de situações. E podíamos agora falar, eu quando falo no problema cultural, vou falar até numa realidade que os nossos jovens, isto é algo, não querendo fugir muito ao tema, mas é algo que às vezes me faz alguma confusão. Como é que nós queremos criar um espírito empreendedor? O que é o espírito empreendedor? É pôr-lhe dinheiro na conta e dizer arranca, faz uma empresa? É dizer que ele pode criar uma empresa porque tem ali subsídios comunitários onde pode se candidatar? Criar uma empresa, partindo do princípio que a empresa se vai manter viva à conta de subsídios, em minha opinião já é negativo. É um mau princípio. É um mau princípio, portanto é uma empresa que nunca vai dar certo. Portanto, se estamos à espera deste tipo de empreendedores, já são empreendedores errados. Por exemplo, nós olhamos para muitas culturas europeias e vemos que os jovens são convidados entre aspas, a saírem de casa aos 17, 18 anos. Eles têm que ir à vida deles, eles começam a trabalhar com 14, 15, 16 anos nas feiras, vão criando o seu posto de trabalho, começam a ser independentes, começam a ser autónomos. Nós aqui nunca criamos esse tipo, o português e o madeirense também, a nossa realidade, nós nunca criamos este espírito. Portanto é muito difícil chegar aos 20 anos e dizer, olha, és empreendedor porque vais receber um subsídio. Isto é errado, em minha opinião é errado, isto não é ser empreendedor, não é ser nada. Portanto, ou se começa por mudar a cultura, se começa por mudar as mentalidades e depois complementam-se com questões fiscais e com questões de crédito que devem ser muito bem estudadas e acompanhadas. Não é dar um crédito para as mãos de um jovem que ele nem sabe o que é que vai fazer com o crédito, pensa que por ter 10 ou 15 ou 20 mil euros na conta que já consegue fazer uma grande empresa, mas depois ele depressa vai perceber que a maior parte da produção que está a fazer é para ser consumida em impostos e em situações que não são nada produtivas. Portanto, eu acho que numa primeira fase há que mudar mentalidades, há que mudar a cultura e há que trabalhar muito na nossa autonomia fiscal para podermos criar aqui um sistema que seja positivo para estes jovens empreendedores. Dr. Helena Abreu, fala-se no empreendedorismo e também se reconhece que não há condições neste momento para que surja esse empreendedorismo. O que é que está a acontecer? É aquilo que muita gente diz, que o país e a região não vão morrer da doença, mas podem morrer da cura. Muito bem, muito obrigado pela pergunta. Eu, sendo o último a falar, é muito mais fácil, porque já ouvi todas as opiniões dos meus colegas. Eu queria ser um pouco otimista, ou tão otimista aqui como o colega Ladislau. Mas o que é facto é que não consigo ser tão otimista como ele. Eu não consigo ser pelo simples facto que ser empresário hoje eu acho que é um ato de loucura. É um ato de loucura. É um ato de coragem também. Porque sabendo toda a panóplia de impostos que estão sujeitos, sabendo a carga fiscal que está sujeita, sabendo as reversões e a responsabilidade civil que o empresário, por qualquer uma razão, o empreendedor, se não der certo, é a responsabilidade civil que ele está sujeito.
um conjunto de deveres em termos fiscais e muitos poucos direitos que, em termos de ação tributária, têm vindo a reduzir drasticamente os direitos dos empresários e dos cidadãos. Portanto, há aqui um ambiente que nada favorece a criar uma nova empresa. Queria ser positivo, mas o que é facto é que a região não tem, infelizmente, essas condições. Para já, temos vindo a assistir nos últimos tempos um encerramento enorme de empresas. Não é? A falta de confiança também temos vindo a assistir na nossa economia regional. Tudo isto por diversos fatores que todos nós já sabemos. O problema económico que a região atravessa, o problema financeiro que a região atravessa, a falta de condições até que o Governo Regional tem vindo a criar nos últimos tempos, a falta de compromissos que o Governo tem vindo a não cumprir com os pagamentos, que cria uma insatisfação e uma falta de confiança em todo o setor. Uma atitude de insegurança que todos nós sentimos. Hoje, se perguntarmos em cada 10 empresários se está satisfeito com a sua empresa e o sucesso que vê ou pretende atingir ou espera atingir em 2013, é uma incógnita. Penso que entre 10, 9 pretende desinvestir. 9 pretende é fechar a empresa, que está aterrorizado, está assustado em relação àquilo que pode advir em 2013. E isso não é só culpa do Governo Regional, como é óbvio. Tudo depende de uma conjuntura nacional e internacional. Mas o que é facto é que nós temos uma economia muito pequena, uma economia muito fechada, muito limitada, não temos escala. Temos pouco mais de 108 mil empregos criados. Metade desses 108 mil empregos vive numa situação aflitiva. Não existe classe média. E vamos abrir uma empresa, perguntamos tudo bem. Eu às vezes faço um exercício, todos os dias, de manhã, o que é que um jovem pode fazer uma ação de empreendedorismo, qual é uma empresa, qual é o setor que é viável neste momento. Nós pensamos, escrevemos e saímos com um resultado zero. Porque tudo aquilo que não for à volta do setor que é transversal à nossa economia, que é o turismo, muito pouco nos resta para investir. E depois, eu acho que aqui, como disse os meus colegas há pouco, o Governo tem que dar o primeiro passo. Dizemos muito que existem muitos incentivos, existem muitos sistemas de criação de postos de trabalho, existe muito dinheiro para dar aos empresários, mas o que é facto é que chegamos ao balcão do IDE, é um conjunto de entraves, é um conjunto de burocracia que muito dificilmente conseguimos obter um subsídio. E depois também, eu acho que o Governo deve dar o primeiro passo. Nós vivemos nos últimos 30 anos que o Governo queria abarcar tudo, queria ser empresário de tudo, queria ser ele próprio a dominar a parte económica. E fui criando até institutos, fui criando empresas, fui criando organismos públicos, fui criando até sociedades de desenvolvimento que, por sua vez, criaram empresas que ele próprio explorava, tirando a iniciativa do exterior. Hoje, penso que temos que ver ao contrário. O Governo e tudo o que é público tem que ter a capacidade de fazer outsourcing, de modo a criar empresas naqueles que querem investir. Ser controlador, ser responsável, estar atento, mas pelo menos ter essa capacidade de pôr aquilo que não é capaz de fazer tão bem como se fosse um privado, mas pôr esse outsourcing a quem quer abrir novas empresas. Isso já aconteceu no governo espanhol, nas Ilhas Canárias. Muitas das autarquias e o próprio governo, numa estratégia de criar emprego, numa estratégia de criar novos empresários, fui desinvestindo no setor público e fui criando outsourcing controlado pelo sistema público, mas fui criando essas oportunidades aos jovens. Hoje temos muitos serviços que não eram rentáveis no setor público, que tinham custos enormes no setor público. Hoje é controlado por esse setor público, mas é orientado e dirigido por pequenos e médios empresários que estão mais rentáveis, prestam um melhor serviço e com outra rentabilidade. Eu penso que temos que ter essa cultura aqui na região autónoma da Madeira, capaz de criar emprego, criar novas pequenas e médias empresas e fomentar o empreendedorismo. Quando dizemos que a Madeira, o ano 2013, tem uma estratégia de inovação e empreendedorismo, não é aquilo que se viu no Orçamento Regional. Pouco mais de 1% está orientado para a criação de novos postos de trabalho, para a criação do empreendedorismo. Não é
com pouco mais de 1% do orçamento, que se quer fazer qualquer coisa substancial na área do emprego e na área de criação de postos de trabalho. Doutor Legislado, quer comentar algum? Depois de ouvir estas três opiniões, uma pessoa chega à solução ou à conclusão que é melhor não fazer nada. Eu não concordo com a opinião das. Tem que se fazer muita coisa. Não concordo com a opinião do que foi dito, do parte do Carlos Pereira e tudo, do cenário é negro, mas o que é que um jovem que está cá na Madeira, que não quer sair, há sempre a opção de sair, e eu acho que os jovens madeirenses, dado o nível de instrução que têm hoje em dia, que é muito mais elevado do que há 20 e 30 anos atrás, eu acho que o jovem madeirense é suficientemente inteligente para saber tomar as suas opções. Se ele achar melhor, que é melhor sair da Madeira, ele vai tomar essa decisão de sair porque ele é inteligente. Ele é inteligente ao ponto de saber que é melhor sair da Madeira. Mas aqueles que querem cá ficar e que acham que o seu lugar é estar cá, não vão ficar parados à espera que as coisas se alterem ou que as políticas se alterem. O que compete aos jovens é provocar situações em que esta cultura, esta mentalidade se altere. Porque os jovens vão se tornar também cada vez mais exigentes. Eles estão em casa parados, mas vão se tornar mais exigentes. As pessoas estão a ficar mais exigentes em relação a certas atitudes por parte dos governos. Querem ver mudanças, querem ver alterações. E as pessoas vão exigir essas alterações e os governos, quer regional, quer nacional, vai ter que provocar alterações. Quanto aos apoios que existem, a Associação de Jovens Empresários organizou agora no final do mês de novembro um conjunto de workshops onde tivemos lá um conjunto de entidades, desde entidades formadoras, entidades que apoiam na constituição de empresas, banca, tivemos exemplos de empresas inovadoras que estão no mercado e nós chegamos à conclusão e com uma assistência média que eu até fiquei bastante contente e satisfeito. Tivemos sempre uma média de 100, 120 pessoas por workshop. Eu cheguei à conclusão que as pessoas que estiveram lá presentes ficaram satisfeitas, ouviram num só espaço, uma compilação de informação para todas as áreas onde a empresa, por muito pequena que seja, eu não estou a falar aqui em lançar projetos de investimento com 100 mil, 200, 300 mil euros, não. Estou a falar porque nessa área, nesse tipo de investimentos, já tem que ser algum empresário com alguma experiência, já tendo trabalhado, ou seja, não vai ser um jovem empresário que sai da universidade, que vai precisar de 100, 200 mil euros. Vai depender muito da sua área de formação e daquilo que tem em mente, e se for apostar num projeto de 200 mil, já sabe onde é que se está a meter. Vai ser um risco, vai ser muito complicado, vai ser um risco elevado. Agora, há condições e tem que haver condições para alojar jovens empresários, lançarem os seus projetos aos poucos, consolidarem os seus projetos, porque vai levar mais tempo a ver o que é que se vai vender e onde é que se vai vender. Mas eu dou sempre um exemplo. A Madeira neste momento tem mais de 20 mil desempregados. Se cada um desses desempregados trabalhasse 1 hora por dia, a gente chegava ao fim da semana com 100 mil horas de trabalho. 100 mil horas de trabalho, nós estamos a falar de um valor brutal de coisas que dá para fazer. Pode ser para limpar a rua onde mora, pode ser para limpar uma vereda, pode ser para fazer uma série de coisas. E a Madeira, no momento que atravessa, as pessoas não basta ficar em casa, as pessoas têm que contribuir com a tal, nem que seja a tal hora por dia, têm que contribuir para um melhor ambiente da própria região. E eu dou sempre o exemplo e volto a dizer. Isso é outra questão. É tal mudança de culturas e de mentalidades que se tem que fazer. Eu dou sempre o Isso é exemplo. uma questão de valor social versus valor económico, são coisas distintas. Não, eu dou sempre o exemplo. Estamos a falar de empreendedorismo, vamos transformar os 120 mil, os 20 mil desempregados em prestadores de ação social. Não é essa a ideia. Mas podiam ser. Nos outros países, nos tais. Não, mas isso não resolve o problema. Eu acho que podiam ser, mas não resolve o problema. Não resolve o problema, isso é verdade, não resolve o problema. Mas só se tu tivesse uma proposta de valor, ou seja, se esses 20 mil desempregados, ao fazerem isso, criassem riqueza. Isso aí era outra coisa. Esse caminho é que não está traçado. Mas é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar e vou dar um exemplo. Nós temos na Madeira
Há cerca de 150 hotéis ou 150 unidades de alojamento ligados à hotelaria. E um hoteleiro, quer seja de um hotel grande, quer um hotel pequeno, tem o cuidado de pôr o hotel tudo, em termos de serviços, em termos de qualidade, em termos de conforto, tudo organizado, tudo arranjado, tudo bonito, para que o produto que tem a oferecer seja do agrado do seu cliente. Agora, a Madeira tem que olhar, como uma região com esta quantidade de hotéis, tem que olhar também e ter um produto tão agradável como é estar dentro do hotel. Ou seja, a gente tem que tornar a ilha muito mais bonita do que ela é hoje em dia, e é neste contributo que, por exemplo, que eu estava a dar de todos, em todas as freguesias, todos os concelhos, contribuir para uma ilha mais bonita traz mais turismo cria postos de trabalho. E vou dar um exemplo, nós temos vindo a recuperar, o Governo Regional tem vindo a recuperar algumas veredas elevadas. Neste momento existem 20, é zero, para a quantidade de levadas que nós temos nesta terra e veredas, e caminhos, ligações antigas entre concelhos. Se houvesse um trabalho nessa área, nós ganhávamos, poderíamos vir a ganhar muito dinheiro, muitos postos de trabalho. Mas aí está, mas desculpa lá intervir, eu penso que aí tem que haver uma vontade do próprio governo. Se há esse trabalho a fazer, e acho muito bem que haja trabalho a fazer, se aparece um pequeno empreendedor, Sim, mas o governo não tem se dinheiro para aparece pagar um para fazer esse pequeno trabalho. empreendedor a fazer isto com uma nova ideia, aparece a seguir uma grande empresa que tapa o pequeno empreendedor, mata o pequeno empreendedor e acaba por conquistar todo esse trabalho em termos de execução no terreno. A gente já sabe aquilo que a região faz, não é? Infelizmente tem que haver uma vontade do próprio governo, não é? Dar de outsourcing. Eu penso que neste momento tem que haver uma vontade inequívoca da parte de quem nos governa, porque senão não há empreendedorismo não sei se a gente pode. Sim. É porque nós não podemos baralhar aqui os planos de análise. E se eu percebi o que o legislador estava a dizer, eu compreendo bem que tem que haver aqui uma perspectiva cívica daquelas pessoas que hoje não têm nada para fazer, estão a receber o subsídio de desemprego e estão em casa. E pá, crie-se, enfim, programas que permitam que elas contribuam com alguma coisa para a sociedade, e portanto isto é uma perspectiva cívica das coisas. Mas o problema da Madeira e da solução económica da Madeira não passa por isso de maneira nenhuma. Isso está nos antípodas daquilo que nós precisamos. Mas eu não estou a dizer que a solução económica para o futuro da Madeira. Não, mas esse discurso de que há uns indivíduos que estão sem nada para fazer e deviam estar a ajudar para a Madeira ficar bonita, isso é um discurso, é bonitinho o discurso, mas não resolve nada. O que nós precisamos de saber é qual é de facto a estratégia económica da região autónoma da Madeira para poder integrar esses potenciais indivíduos que estão desempregados e que têm, alguns deles, ideias de projetos económicos e empresariais, e esses sim podem acompanhar essa estratégia do governo. Isso é uma coisa completamente diferente. Sim. Porque tu não podes pedir a um indivíduo que está em casa, que não faz nada, que está a receber o subsídio de desemprego e dizer, olha pá, você agora vai contribuir para a Madeira ficar bonitinha e vai ali varrer umas coisinhas. Isto do ponto de vista do valor económico é zero. Ele até pode fazer isso, a Madeira pode ficar mais bonita, tem um contributo, faz o seu contributo cívico. Agora, do ponto de vista económico, verdadeiramente económico, que é aquilo que nós estamos a discutir aqui, de criação de empresas, de empreendedorismo, das pessoas estarem motivadas, etc., isso não contribui com quase nada, ou mesmo com nada. Ou seja, o que me preocupa a mim é o que é que o Governo Regional, e vamos partir dessa questão que tu referiste, que me parece importante, que é a questão do turismo. O que é que o Governo Regional, no quadro do turismo, quer fazer? Quer ter um destino com gente mais velha, com gente mais jovem, com hotéis de primeira qualidade, com hotéis de 5 estrelas, de 4 estrelas, de 3 estrelas? Não sabemos. E, portanto, tudo parte de uma abordagem que tem que ser feita por parte do Governo, isto tem que ser top-down, tem que vir de cima para baixo, por parte do Governo, para que os empresários se possam associar a um projeto dessa natureza. Porque o problema é assim. O Lino ficou parcialmente nessa questão, que é, agora aparece o Pedro, tem uma ideia, está em casa, está em sítio qualquer, também diz assim, bom, eu quero fazer a exploração das levadas, que me parece uma ideia interessante. Explorar levadas, mas vamos fazer isto de maneira comercial, vamos fazer isto como deve ser. Quando a gente vai a Canárias, vai um mirador e pagas 5 euros. Epá, nós temos
e lembraste isso muito bem, temos um património elevado, extensíssimo, Parece valiosíssimo, está completamente perdido. Mas está perdido não é só ambientalmente, está perdido ambientalmente, como está perdido comercialmente. Mas o Pedro diz assim, economicamente, o Pedro diz, pá, tenho uma ideia, vou fazer uma coisa destas. Mas depois isto está integrado na estratégia do governo. No governo permite fazer isso. O governo quer, não sei, quer... Falta um plano estratégico, Falta tudo, penso pá, eu, quer dizer, que é a base. Eu concordo um que pouco as pessoas com vão aquilo que se falou. forçar a que essas situações venham a acontecer. Mas é As pessoas vão embora. Mas neste vão momento, fechar. neste momento não podemos esperar que as pessoas tenham essa. Quem tem que mas tomar vão essa embora, iniciativa é quem tem o poder. Claro. Portanto, quem tem o poder é que tem que definir exatamente O que é que para os jovens, o plano que é para os é que jovens. existe. Se não existe, temos que criar um plano. Em minha opinião, o governo regional deveria ser responsável por alimentar essa situação, criar sustentabilidade para que essa situação crescesse ou nascesse, e a partir daí dar condições a que os jovens, ou menos jovens, ou fosse quem fosse, desenvolvessem o seu negócio. Como o Lino disse aqui bem, o Permite-me governo... interromper. Se isso é consensual, como se vê, porquê é que não acontece? Porquê é que não se faz? Isso já tem que perguntar ao governo. Nenhum de nós está a falar pelo governo. Eu pelo menos não estou. Não, também não, pelo amor de Deus. Exatamente. Só Nós o Lino está mais não. É a nossa. Neste caso não, hoje aqui não. Eu penso que é importante estes temas serem discutidos. E é importante nós falarmos abertamente sobre estas questões, porque é através destes diálogos abertos que nós muitas vezes provocamos determinadas situações. O que nós sentimos muito na prática é que se existe um plano, esse plano, das duas uma, ou não tem funcionado, ou por alguma razão não está a ter sucesso. Portanto, e aí o Governo Regional, que é quem tem o poder, seja ele qual for, ou seja quem for, que amanhã esteja lá ou não, tem que ter a responsabilidade de criar aqui condições para que se possa fazer crescer e acreditar num plano sustentável, mas o próprio plano. Este exemplo que o Carlos estava a falar das levadas é um exemplo que eu tenho dito tantas vezes. Nós temos levadas, um património natural riquíssimo, que mais ninguém tem. E as levadas são gratuitas. Mas porquê que são gratuitas? O miradouro que se fez agora no Cabo Girão é gratuito. Mas porquê que é gratuito? Eu vou ver as cataratas do Niagara Falls e pago para ver as cataratas. Eu vou à França, vou visitar a torre de uma igreja, eu pago para ir ver a torre. Portanto, se nós temos a natureza como o nosso património, se cada turista que lá fosse pagasse €1, por exemplo, €1 não é nada de aberrante, nem que se chamasse uma ecotaxa ou que se chamasse outra coisa qualquer, mas tem que haver, para além da preservação da natureza, tem que haver uma ótica comercial no sentido positivo. Mas também isso que é de de uma ajudar. estratégia. É preciso que a gente tenha Isso uma também estratégia para é isso. evidente, Vocês tem não que haver sabem uma o que é que- estratégia. Por exemplo, se cada turista que vai ao Cabo Girão pagasse €1, num ano tínhamos aquele investimento pago. Sim. Um ano. E se calhar não tínhamos pessoas a ir lá vandalizar as coisas como estão. Não se consegue perceber. Eu não estou a fazer uma crítica destrutiva, estou a fazer uma crítica construtiva. Não se consegue perceber como é que se abre um mirador e depois todas as instalações sanitárias estejam fechadas, porque estão à espera da deslocação do restaurante ou de outra coisa qualquer. Não, Portanto, pior é que se faça não, essa há aqui obra qualquer coisa que não está a e a funcionar. propriedade do terreno ainda não Está a está perceber? É fechada. como muitas outras É a obras que razão estão fundamental feitas que não pode haver concurso. em toda a ilha. Criaram-se as infraestruturas, gastou-se dinheiro com as infraestruturas, mas elas estão fechadas. É melhor dar, pôr a infraestrutura ao dispor de um comerciante ou de um empresário gratuitamente, sem receber qualquer renda, é preferível, mas que ele crie ali algum comércio e alguma riqueza, crie postos de trabalho, que chame pessoas para visitar e para utilizar as infraestruturas, talvez com a responsabilidade de manter parte de estacionamento às casas de banho, ou seja o que for, mas que tenha aqui ativo. Agora, gastar dinheiro numa infraestrutura e ter a infraestrutura fechada, porque, enfim, por outros motivos, isto é um mau exemplo para o empreendedorismo. Mas, por exemplo, para dar um exemplo, Pedro, só para nós, se calhar para perceber bem, para dar um exemplo de como é que isto se pode fazer e como é que o Governo, como dizia o Pedro, pode ter um papel importante nisto. Repara, eu há 5 anos atrás participei num estudo, 5, 6 anos, dos Açores,
região autónoma dos Açores que não tem turismo que tem a Madeira, não tem minimamente a dimensão do turismo que tem a Madeira. E o estudo, eu não sei o que é que aconteceu ao estudo, não acompanhei, mas apesar de tudo foi um estudo do Governo, cuja ideia principal era recolher aquilo que era o património natural, paisagístico, com museus que eles tinham naturais, etc., dos Açores, e criar cenários de exploração comercial dos Açores. No fundo era um estudo que serviria de base para a decisão política, não é? Para o Governo decidir o que é que queria fazer com aquilo. Quer dizer, vocês têm isto tudo do ponto de vista de património natural, este património natural tem este valor, digamos assim, e a forma de exploração pode ser esta e esta. E que tipo de forma de exploração é que estamos a falar? Estamos a falar, por exemplo, de concessionar a uma única entidade, e a concessionar tem um retorno para o Governo face a essa concessão, mas ela portanto, há um lucro, digamos assim, para o Governo nessa matéria, ou concessionar caso a caso, o que significa que permite haver mais empreendedores ainda por cima envolvidos, aqui ainda por cima era várias ilhas, era mais desejável que fosse assim. Ou seja, isso só para simplificar, dizendo que o Governo pode ser ele próprio motor de empreendedorismo. Se ele criasse uma estratégia destas, em que podia ser as levadas todas concessionadas, como se cada uma das levadas concessionadas ao indivíduo, que depois explorava aquilo da maneira que queria, colocava à entrada da levada outros tipos de serviço, enfim, o que fosse. Nós, quando vamos para a neve, temos que alugar os esquis e as botas, essa coisa toda. Se calhar não acontecia tanta desgraça nas levadas se os senhores os senhores que fazem aquilo andassem com calçado adequado, com roupa adequada, enfim, esse tipo de coisas são coisas todas que podem ser incluídas no projeto comercial. E, portanto, este é um tipo de exemplo de coisas que o Governo pode participar como motor do empreendedorismo e não como, na maior parte dos casos, neutralizando o empreendedorismo. Eu vou dar só um exemplo do que se passou nos últimos anos. O Governo Regional, com as sociedades de desenvolvimento, gastou 700 milhões de euros. Se nós compararmos este investimento público, que foram 700 milhões de euros do Governo Regional, compararmos com outro investimento que aconteceu entre 2000 e 2006, que foi o primeiro quadro comunitário de apoio, em que se gastou com as empresas 175 milhões de euros. Ou seja, o Governo entregou, através de projetos comunitários e projetos de apoio às empresas, 175 milhões de euros. O resultado disto foi alavancar um investimento privado na ordem dos 600 milhões de euros. Mas depois, quando se vai ver a criação de emprego deste investimento privado, que isto foi do investimento privado, foi 6 mil postos de trabalho. Enquanto as sociedades de desenvolvimento criaram 170 postos de trabalho. Portanto, estamos a ver a diferença entre a qualidade do investimento público e a qualidade do investimento privado no que diz respeito à criação de emprego. É o próprio Governo Regional que não tem cultura empresarial. Não, o Governo Regional faz uma coisa pior, que é expulsa o investimento privado. Em vez de fazer aquilo que eu dizia há bocadinho, que era ser ele motor do investimento privado, no fundo integrar o investimento privado, puxar pelo investimento privado, expulsa o investimento privado. Que é o que acontece, aliás, toda a gente percebe isso. Quando um governo desata a fazer 70 restaurantes durante 5 anos, o que está a fazer é expulsar o investimento privado em restaurantes. Eu, se tivesse que fazer um restaurante, coisa que nunca me passou pela cabeça, mas se tivesse que fazer um restaurante, se vivesse numa região em que o governo é o principal empresário da restauração, hoje não sei se já perceberam isso, o Governo Regional é hoje o principal empresário da restauração. Eu deixava de fazer restaurantes, porque eu não vou concorrer com o governo, é impossível, é impensável. Portanto, este tipo de abordagem não pode acontecer, porque isto é perverso para o empreendedorismo. O Estado ou o Governo Regional devem ser reguladores de uma atividade económica. Devem estar fora das atividades económicas. Não devem ser eles os agentes dinamizadores, ou não devem contribuir para esta concorrência desleal, entre aspas, que se fala, porque não há dúvida que aquele empresário que tem que adquirir o terreno, tem que fazer a construção, tem que comprar equipamentos, tem que criar postos de trabalho, tem que fazer tudo isso, fica numa situação completamente desadequada ou desvantajosa em relação àquele que beneficiou de uma infraestrutura que até é pública, que vai pagar uma renda, mas que essa renda depois, por motivos económicos, até pode ser negociada, etc, etc. Não há aqui uma situação de igualdade. E aí também defendo que o Estado deveria de ser um agente regulador e não intervencionista. E aí há que mudar, ou há que criar um plano estratégico e saber bem onde é que estamos e para onde é que nós queremos ir. E sabendo para onde é que queremos ir, como é que queremos ir. Portanto, isso é que é preciso definir. E não fazer a tal gestão ao sabor do vento, que é, temos facilidade de fundos comunitários, vamos construir. Houve muita coisa bem feita e há infraestruturas que são bem feitas. Nós passamos aí em toda a ilha, na zona marítima, houve muita coisa bem feita, mas também há muita infraestrutura que está completamente desadequada e fechada e que nunca abriu, nunca funcionou. E aquelas que funcionaram criaram mais entraves ao tecido empresarial que já existia do que propriamente criar vantagem por estar a funcionar, e esse modelo tem que ser revisto. Mas andamos aqui a dizer que temos de promover o empreendedorismo. Só quem não conhece o nosso clima empresarial e o nosso tecido empresarial. Como é que um empresário, um jovem empresário, tem capacidade, por exemplo, gerar uma pequena empresa para gerir as levadas, para criar valor acrescentado às levadas, para criar segurança, quando é exigido 1001 garantia. Garantias loucas em termos de
de civis que só um grande empresário é que pode fazer. Toda a legislação está feita para os grandes grupos. Temos circulares nisto. Eu ando nisto há uns anos. Isso é que não é fácil. Não venham para aqui pintar isto de fácil, que não é fácil. Não é fácil de maneira nenhuma. E todos nós, e faço um desafio aqui, todos nós ficássemos desempregados hoje aqui, eu gostava de ver qual era o setor que iam criar uma nova empresa em 2013. Se iam ter coragem, eu não tinha, digo sinceramente, eu vou ser, e eu já ando nisto há uns anos, já criei muitas empresas, né? Posso dizer que já ganhei dinheiro. Hoje, aquelas que eu tenho, estou a perder dinheiro. Né? Estou a perder dinheiro. E hoje, faço aqui um desafio a nós todos, qual era o setor que nós investíamos, com segurança. Eu investia na natureza. Eu investia na natureza, no desporto. Mas de certeza, o desporto acompanhado da natureza na Madeira é um bom nicho de mercado. Muito bem. Mas todas as regras e as obrigações que eram pedidas, se não tivesses capital suficiente, sim, e que não tivesses dinheiro disponível, cash para investir, e alguma capacidade em termos financeiros, em termos de garantias bancárias, não tinhas hipótese. Porque as garantias que se pede hoje e que o Governo não é capaz de apoiar indiretamente, porque o Governo não tem uma capital de semente que tinha por objetivo de apoiar os pequenos e médios empresários, todos nós sabemos o fracasso que foi esse incentivo. Criou 4 ou 5 empresas, deu tudo para a falência e não criou valor acrescentado nenhum. Agora deixa-me dizer-lhe que eu conheço bem o funcionamento das capitais de risco. Para os grandes grupos, para conheço bem o funcionamento das capitais de risco. Se avançar, penso que não é por aí. Se avançar com capitais de risco tal como elas existem no país, é um desastre. É um desastre. A capital de risco é um pseudo-banco com uma capa de capital de risco. Temos que ser inovadores e criar um sistema. O risco fica no empresário e a capital de risco garantias civis e garantias bancárias, de modo a que um pequeno empresário, um pequeno jovem empreendedor que acaba de tirar o curso, que não tem condições nem monetárias, nem garantias que possa dar, de modo a que o Governo seja a retaguarda de garantia que esse jovem tenha capacidade de. Mas eu não estou muito obcecado com a história de ser jovem ou de ser pequeno. Eu também aí. A questão é assim. Estamos a falar de empreendedorismo. Sim, está bem, mas o jovem ou pequeno, eu termino já. O jovem ou pequeno é uma matéria que, digamos, as várias entidades, ou associações têm um papel importantíssimo nessa matéria, como as universidades, vão fazer essa separação. O problema disto é que quando tu olhas para o mercado, e vamos falar do mercado regional, porque acho que aí é que é importante nós olharmos. Quando tu olhas para o mercado regional, e se porventura, e aqui tu disseste há bocadinho, tens alguma razão, se porventura surgir um negócio que tem potencial e toda a gente vê que tem potencial, aí obviamente vai ser 7 cães a um osso, como costuma dizer em bom português. Agora, cabe ao Governo Regional criar as condições de transparência e de concorrência leal com todos para que ganhem o melhor, digamos assim. E isso hoje não acontece na Madeira, nós sabemos disso. Ou seja, nós sabemos que não há uma liberdade económica tão transparente assim, que permita que os negócios estejam com os melhores, com aqueles que fazem melhor. Isso até é melhor a gente nem falar noutra coisa. É que nós estamos numa ilha com 260 mil habitantes. Nós não temos, enfim, não conseguimos crescer mais porque estamos muito limitados, não temos escala e tem que haver um protecionismo positivo às atividades que se desenvolvem. Não é, o Carlos abre uma gelataria, vou abrir uma depois, o Lena abre outra, o abre outra e daqui a dias uma de soia se transformou-se em 4 de soia. Mas isso é mais ou menos um planeamento comercial. Tem que existir esse planeamento comercial, tem que haver um cuidado de regular as atividades que já existem. Não é o protecionismo, mas é criar condições para que aquelas que existem são sustentáveis. E isso é outra coisa que também vai proteger o empreendedorismo. Ordenamento comercial. Não, mas o que o Leno estava a falar, tudo aqui, se chegar hoje em dia um jovem à associação e tiver uma ideia para desenvolver, nós vamos conseguir lhe dar, quer bancárias, quer de documentação, de legislação, para cumprir, consegue-se tratar de tudo. E a associação existe para isso, porque se houver um documento, como o Lino diz, que demora 1 mês ou 2 meses, nós vamos fazer barulho e temos que voltar a fazer barulho para que esse tipo de situações acabem. Agora, se não há condições, toda a gente diz que isto está mal e ninguém aparece, ninguém toma iniciativa, as coisas não vão mudar. Mas é preciso que haja mercado. Não, mas tem desaparecido. Se não há mercado, mas tem desaparecido. Vamos dizer aos indivíduos, façam lá a empresa para a gente logo ver se alguém vai comprar alguma coisa. Mas qual é o nosso objetivo? Por exemplo, chega lá um jovem, tem uma ideia, mas eu tenho dificuldade em aceder à pessoa para depois resolver e meter a candidatura, não sei, o acompanhamento. O nosso trabalho
E o trabalho das associações devia ser nessa área, era Sim, acompanhar, é facilitar. levar à frente, facilitar, quem é a pessoa que trata disto, quem é o contacto. Nós que já andamos do dia a dia nestas áreas, qual é o contacto, dá-se o contacto diretamente, vai lá, resolve, porque eu nos processos que tenho estado envolvido, tem havido sempre boa vontade de todas as partes e tem-se tudo resolvido rapidamente. Mas isso é a primeira fase do processo. Quantas empresas morrem depois disso? Isso aí é Essa é que é a questão de fundo. Isso é uma questão muito Há importante. casos de sucesso que podem ser exibidos. Há casos de sucesso, há alguns casos de sucesso que podem ser exibidos. Por exemplo, neste próprio evento que nós fizemos, que eu estava a referir, estavam lá um conjunto de empresas de jovens e empresas novas que foram lançadas recentemente e que estão aí no mercado, umas delas há 2, 3 anos, outras há menos, mas todos eles que estiveram a participar no evento tiveram projeção dos seus pequenos negócios, porque nenhum deles era um grande negócio, mas todos eles tiveram projeção, passaram contactos, tiveram promoção nos órgãos de comunicação que estiveram lá presentes. Foi mais uma porta aberta e mais visibilidade e também demonstrar que é possível acreditar, porque se uma pessoa já parte do princípio que não acredita, também não chega lá de nenhum. E é que, como o Carlos Pereira diz, isto não vai ser fácil. Isto é uma loucura a arriscar. Mas eu acho Mas que o trabalho das há associações área. e esse trabalho Área. que fazem e que as outras associações fazem e que as universidades, algumas delas até fazem, é indispensável e tem que continuar. O que eu digo é que isto não pode ser um ato de fé, a gente não pode chegar ao pé das pessoas como um ato de fé. Isto vai dar porque tem de ser, temos que acreditar. Não é assim. É preciso que hajam condições para que as pessoas possam ir. Repare, o risco tem muito que se diga. Foi criado. O risco é importante, as pessoas têm que ter aquele sentido que dizia o Pedro do risco, de arriscar, etc. Mas o madeirense nesse aspecto também tem que ser. O madeirense nesse aspecto também está habituado a que as coisas aconteçam. E eu vou dar um exemplo. Há um programa chamado Erasmus Empreendedorismo ou Erasmus Empresário, que permite que uma pessoa se inscrever neste programa Erasmus vá trabalhar para uma empresa no estrangeiro. E vai trabalhar para uma empresa no estrangeiro 6 meses, 1 ano, e ainda recebe apoio para lá estar. E depois pode, em função da área e da empresa que vir a trabalhar, adquirir experiência lá fora para depois montar cá um negócio e ir, em parceria com esse empresário que não é português, ou pela sua própria iniciativa montar o seu negócio, ou seja, e as vagas existem e não são ocupadas. Ou seja, nós temos condições. Porque temos a mentalidade de ilhéu e de eu vou dar um muito exemplo, proteccionismo. As pessoas têm medo de arriscar. O Centro de Empresas e Inovação da Madeira, durante anos, teve um prémio ao empreendedorismo. As candidaturas nestes últimos tempos, que é de crise, já antes da crise se agudizar, digamos, podia haver jovens a apresentar projetos, porque têm espaços para disponibilizar, no tal sentido de facilitismo, ao lançamento, que é a tal falso crucial de uma empresa, é atingir o terceiro ano. Passando o terceiro ano e com as contas saudáveis, aguenta-se no mercado. Tem havido esta abertura de portas para que as empresas possam abrir, mas os espaços estão vazios. Ninguém utiliza. É aquilo que falávamos, o ambiente, as expectativas. Devia de ser obrigatório a todos os estudantes, chegando acima do 12º ano, devia de ser obrigatório saírem da Madeira. Existe um programa. E o sair da Madeira, até para conhecerem novos mundos, novos mercados, novas realidades, a mentalidade tem que mudar muito. Mas nós temos até muitos madeirenses que vêm para cá que já vêm desses meios. Agora, há que. Muitas das coisas estão inventadas, a gente não precisa de inventar. A gente tem que adaptar aqui ao mercado regional. Uma pessoa viaja a qualquer país europeu e vê projetos lindíssimos que de certeza que aqui tinham viabilidade. Depende do mercado. Eu penso que neste momento o governo tem que desinvestir naquilo que andou a investir, que não é produtivo, que não traz qualidade ao mercado e dar a hipótese a novos empresários a fazer aquilo que o governo faz. Este é o primeiro passo imediato. Olha, o Pedro há bocadinho referia a questão e está a referir várias vezes e eu partilho da opinião dele, que é o plano da responsabilidade. Mas como é que um indivíduo jovem, como é que se pode exigir? Isto é o primeiro passo que tem que existir. Como é que se pode exigir que um indivíduo jovem na Madeira, o resto é só conversa, nos últimos 12 anos viver numa região em que os seus governantes gastaram da forma que gastaram os dinheiros públicos, não são os dinheiros deles, são os dinheiros públicos, gastaram da forma que gastaram, esconderam dos cidadãos que é quem é o dono legítimo desse dinheiro, deixa-me só terminar, esconderam dos cidadãos esse mesmo dinheiro, fizeram o investimento que nós sabemos que fizemos, muito dele absolutamente inútil, algum bom, mas não nos últimos 12 anos, na maior parte dos casos, antes disso,
absolutamente inútil. Temos hoje uma dívida que é a dívida que nos está a estrangular significativamente e está a criar as condições terríveis na nossa economia. Como é que se pode exigir que os jovens que viveram perante governos com este calibre, digamos assim, sejam agora responsáveis? Quer dizer, estes governos andaram sempre, nos últimos 12 anos, à sombra de dinheiros que eram dinheiros públicos, e, digamos assim, a utilizar dinheiros públicos de forma completamente irresponsável. E, portanto, isto cria, de facto, na sociedade. Isso é um modelo que acabou. O próprio governo... Isto não acabou. O mesmo governo está cá, o mesmo governo está cá, as mesmas pessoas estão cá e, lamento dizer, não acabou nada. O que está a acontecer agora é que faltou o dinheiro. Há um Ministério das Finanças que, neste momento, como faltou o dinheiro e como o efeito do déficit da Madeira teve efeito no déficit de Estado, e, portanto, toca a ter cuidado com esta gente leia-se Governo Regional, e, portanto, neste momento não houve mudança de plano. O que houve foi, atenção, estes senhores não podem gastar mais e quem vai pagar esta dívida são os madeirenses. É isso só que aconteceu. Porque se tu olhares para o Orçamento Regional, não sei se já viste, mas se olhares para o Orçamento Regional e fores ver o que lá está do ponto de vista de investimento público, não houve mudança nenhuma de orientação do investimento público. É exatamente a mesma coisa que se fazia no passado. Temos a menos dinheiro. Antes gastávamos 500 milhões de euros de investimento público, agora só se pode gastar 150. Sim. Agora, o padrão do investimento é igual. Ou seja, não mudamos nada. O Governo não aprendeu nada com isto. E a única coisa que o Governo está a fazer é chutar a responsabilidade para cima do povo todo, de todas as pessoas, e que está, obviamente, a matar a economia como nós estamos a ver. E, portanto, como é que a gente, perante uma situação destas, consegue ter um discurso positivo perante os jovens que olham para isto e dizem, pá, mas eu agora é que sou responsável. Tiveram aqui estes senhores que mandam na gente e gastaram o dinheiro à tripa forra como gastaram. Gastaram mal e agora eu vou ter que ser responsável. Eu tenho que pensar de uma forma diferente. Eu compreendo o que o Carlos diz, compreendo perfeitamente o que o Carlos diz e o ponto de vista do Carlos. Só que isto é uma situação que já era expectável, não é de agora. A política podia ter mudado há muito mais tempo. Era uma solução que funcionou, parece que funcionou, mas agora é preciso mudar. Agora não há dinheiro, é preciso inverter o caminho. Nós passamos isto último ano, e penso que toda a gente passou, o continente já veio com políticas de ajustamento do plano da Troika já quase há 2 anos, nós ainda vamos na implementação do nosso há menos de 1 ano, e estamos a chegar a uma fase em que, quer a nível nacional, quer cá, se assiste que é preciso mudar tudo. Lá no continente já chegaram à conclusão que é preciso medidas para a economia, aqui já se chegou à conclusão que é preciso medidas para a economia, e isto vai chegar tudo de uma vez. Isto vai chegar tudo de uma vez. Mas isto vai chegar tudo de uma vez. Não vi nada, nem no continente nem aqui. Essas conclusões estão só na cabeça de alguns. E não vi na prática nenhuma medida proativa na economia. Tem que chegar. Vai chegar, nós chegamos a um ponto em que já não é possível. Não implementamos. Mas não, isso já não é possível pedir mais às pessoas. Isso já está escutado. Vamos ser, então, pedir mais às pessoas já não é possível. Então, a única coisa que sobra é mudar as políticas. Tu estás-me a dizer, não é preciso pedir mais às pessoas, nem é possível. Nós estamos no fim do ano de 2012. Acabamos de aprovar um orçamento para 2013. Orçamento de Estado, já estou a falar do nacional, mas podemos também falar do regional. Orçamento de Estado para 2013, que pede tudo às pessoas. Portanto, não mudamos nada. Não, eu digo nesse sentido. Pede tudo às pessoas. E a última vez que puderam pedir, a partir de agora, mas porquê tu dizes isso? O senhor Ministro das Finanças disse que se em abril a execução orçamental não resultar, retira 0,5% do PIB, onde? Nos salários da administração pública. Portanto, eu não estou a perceber essa tua conclusão. Quer dizer, é uma conclusão que eu gostava de acreditar, mas não é verdade. O que está aqui em cima da mesa neste momento, quer do Governo Regional, quer do Governo da República, é um caminho, do meu ponto de vista errado, é a minha opinião, do meu ponto de vista errado, um caminho que continua a ser esse caminho que estás a dizer, que é retirar tudo às pessoas para pagar a dívida, quer do Estado, quer da região da Madeira, por um lado, e sem nenhuma perspectiva do ponto de vista de crescimento económico. Na região, zero. É por isso que eu defendo sempre que devem haver planos estratégicos a 10 e a 15 anos e não a 4 anos, porque o país e enfim, muitos bons exemplos têm sido governados em ciclos eleitorais, e enquanto isto permanecer assim, falta o planeamento, falta a estratégia, e a estratégia não se define a 4 anos, define-se a 10 e a 15. Há tudo para fazer. Quem dá esse planeamento estratégico neste momento é a Troika, entre aspas. Mas alguém vai criar, impor condições de medidas. Isso é um argumento. Isso é um argumento mais confortável para quem tem que justificar a ideia que tem da resolução do problema, porque a lógica não é essa. Politicamente pertence ao Governo Nacional, tu contra
as medidas tomadas nos últimos tempos. Até porque ultrapassam a troca, na maior parte dos casos. As medidas e o remédio que está sendo aplicado é para matar as empresas e para retirar poder de compra a todos nós, não é? É uma lógica de empobrecimento que é absurda. Empobrecedor toda a economia. Eu penso que não é por aí que a gente chega lá. Não é por aí que chega lá. E eu digo isto abertamente, quer dizer, não tem qualquer problema. Eu sou contra as medidas de austeridade que estão a ser tomadas, austeridade sobre austeridade, de modo a que as pequenas e médias empresas começam a morrer e todos nós começamos a empobrecer. E eu penso que hoje ninguém acredita aqui no Governo Regional que foi este Governo que nos trouxe a esta situação, que seja o mesmo Governo a retirar-nos deste grande problema. Helena, quando a gente fala, é preciso novas medidas, novas estratégias, é preciso renovar, planear, inovar, mas é com os mesmos atores políticos. Mas alguém acredita? Mas alguém acredita naquilo que estamos aqui a dizer? Pelo amor de Deus, vamos ser pragmáticos, não é? Não vale a pena estarmos aqui com o Rodriguinhos. Acho que isto tem que haver uma mudança total. Quer de planeamento, quer de estratégia política e quer de atores políticos. Caso contrário, é continuarmos a empurrar isto com a barriga. Não vale a pena. O Governo Regional teve uma oportunidade de se reinventar, que seria uma coisa fantástica ao fim de 35 anos. Teve uma oportunidade de se reinventar agora na altura da crise, na altura da descoberta da dívida. Tive essa oportunidade. Mas fez tudo errado porque para já não envolveu os atores políticos todos, porque podia tê-lo feito. Por exemplo, uma das formas que eu acho que nós podíamos estar numa situação bem melhor do ponto de vista regional, até do ponto de vista político, muito mais consensual, que era muito importante. Em alturas de crise é fundamental que haja um consenso alargado em torno de ideias claras e em torno de objetivos que sejam concretos. E o Governo Regional fez tudo ao contrário. O que fez? Fechou a porta a opiniões externas, no fundo, como viram, a discussão do memorando regional, não é? O plano de ajustamento económico e financeiro, foi todo ele negociado pelo Governo Regional. O Governo Regional é que impôs a si próprio aquele próprio plano, quando outros partidos, e falemos de partidos porque é eles que de alguma forma encaminham o futuro da região, tinham outras opiniões e poderíamos ter chegado a uma plataforma de consenso que hoje permitiria que eventualmente houvesse um consenso mais alargado na sociedade madeirense, e que não há. Ou seja, por isso é que eu digo que o Governo fez tudo errado. Quis fechar-se em si próprio naquela que era a solução que ele achava que era a melhor, mas pior que isso, a solução que ele achava que era a melhor é a mesma solução do passado. A única diferença aqui da solução que nós temos face ao passado é que o Governo teve que fazer uma coisa indispensável para se salvar, era para salvar o Governo e não a Madeira. Para se salvar, teve que encontrar uma solução para oferecer à Troika e dizer, olha, é muito fácil, estes 250 mil alminhas que estão aqui a meio do Atlântico vão pagar esta dívida, não se preocupem. Portanto, nós vamos manter-nos no poder. E como? A gente vai dar os sacrifícios desta gente aos senhores. Eles pagam e a gente continua no poder. O resto, tudo o que é essencial mantém-se tudo como está. E, portanto, tudo o que é investimento público, orientações políticas, tudo isso mantém-se como está. E, como dizia o Lino, não há uma reinversão ou uma alteração, se me preferirem, uma alteração daquilo que é o modus operandi governativo, das estratégias, dos planeamentos. Há uma data que neste ano, 2012, é uma data histórica para a região. 27 de janeiro, o dia que a Madeira perdeu poder, o dia que a Madeira perdeu a autonomia, com a assinatura do plano de ajustamento financeiro. E esse plano só foi assinado, tem que arranjar soluções, tem que criar. E a partir daí, todas as consequências que esse plano tem, não há dúvida que as empresas estão a sofrer. E todos nós estamos a sofrer e vamos sofrer por mais 4 ou 5, 6, 7 anos. As associações de empresários estão a sofrer de igual forma. E o que compete hoje em dia, a sociedade, neste caso falo na sociedade, na parte empresarial da sociedade e parte privada da sociedade, é arranjar soluções com as regras que nós temos. As regras estão erradas, deviam mudar, mas eu tenho que me cingir estas regras. É que este governo viaja, é que este governo pense, é que este governo traga, senta à mesa, mas neste momento, traga para a rua aquilo que quer fazer. Eu tenho estas regras neste momento. Eu tenho que balizar. Eu tenho estas regras neste momento e as regras que eu vi. E eu tenho que adaptar as empresas e os jovens têm que se adaptar a estas regras. Que o mais grave é que elas também estão sempre a oscilar, e por isso é que se diz que montar uma empresa hoje em dia é um risco. Os hábitos do consumidor estão constantemente a se adaptar, que é difícil criar uma empresa, que como é que ela vai sobreviver, a que é que ela vai vender se toda a gente ganha menos. É verdade, mas agora eu tenho que criar condições, e existem condições e apoios para que o empresário. Eu até às vezes, eu aqui estava a falar de empreendedorismo e ideias inovadoras, mas há condições, porque há muitas empresas aqui na região
que não se adaptaram a esta crise são ineficientes hoje em dia e há empresas que podem ser criadas por jovens para substituir essas Mas, olha, eu empresas. conheço um caso, Ou seja, falar em empresas jovens, há empresas jovens com uma flexibilidade muito maior que podem que é substituir um empresas. conjunto de obstáculos. Eu conheço um jovem, 2 jovens, que acabaram o curso há 2 anos, querem reiniciar numa atividade marítima, turística, que estão há 1 ano e meio para conseguir as licenças e que ainda não conseguiram. A burocracia de tal ordem, as exigências a tal ordem, as garantias a tal ordem, que hoje Eu acho que hoje a estão a pensar a de jovens desistir. empresários que eles resolvem isso no mês. Desculpa lá, Aline, tu estás aqui. A hora já está um bocadinho adiantada, vamos terminar isto, mas gostava de fazer uma pergunta a todos, se pudessem responder de forma sucinta. Um jovem que apareça hoje com uma grande ideia de negócio, o que é que lhe diria? Que saia do país porque a Madeira nem o país é acolhedora? Em minha opinião, acho que esse jovem, hoje, no dia de hoje, tem que ponderar muito bem onde é que se vai meter. Porque existem apoios, sim senhor, existe alguma facilidade para criar um negócio, mas ele tem que ser prudente porque ele tem que pensar e tem que agir hoje e rapidamente e tem que criar uma estrutura que seja rentável e eficaz amanhã, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano. E não me parece, enfim, por aquilo que o país me tem habituado em termos legislativos, não me parece que num futuro muito próximo se criem condições para alterar positivamente esta situação. Portanto, ou é um projeto muito bom e que tenha realmente viabilidade, ou que possa ter até financiamento agora. Esse é um projeto que tem uma ideia mais ou menos, não tem financiamento, não tem qualquer situação de se ingrar sozinho e que está à espera dos subsídios, é melhor eu repensar o projeto. Pedro, eu dou um exemplo, se há 1 ano atrás, e eu vou buscar um exemplo que toda a gente conhece, há 1 ano atrás, dissesse assim, aí no lar do Phelps vou montar uma gelataria, no lar do Phelps, uma pessoa hoje em dia olha para aquela gelataria e vê um caso de sucesso. Nem conheço as contas, mas tudo bem, se tu dizes. Oh, pela bicha, vou ficar fora de... Mas está bem, pelo menos vejo clientes. admito que sim, eu não estou... Pelo menos vejo clientes. Sim, eu admito que sim, eu espero que sim. É princípio, estava a brincar, é princípio tem uma loja agora, que já começa também a aparecer outras na mesma rua. Pois já. Já começa a aparecer. Isso é planeamento comercial, que a Câmara Municipal é que tem responsabilidades. Eu não sei, tem que planear comercialmente. Mas eu relativamente à pergunta, não sei se posso responder. Relativamente à pergunta, eu acho que, partindo aqui um bocadinho daquilo que disse o Pedro, quem der a resposta tem um nível de responsabilidade significativo para a situação que vivemos. Naturalmente que nenhum de nós ou nenhuma entidade tem, digamos assim, a legitimidade de impedir a vontade empreendedora das pessoas e o desejo empreendedor das pessoas, muito pelo contrário, tem que alertar para aquilo que são as dificuldades e aquilo que é o ambiente que vivemos na região. E, portanto, o que está aqui em causa, em primeiro lugar, é de facto fazer esse alerta, é dizer às pessoas que têm hoje ideias de negócio, que têm hoje propostas de negócio e soluções de negócio, que o ambiente económico é difícil, que a carga fiscal é significativa, que as burocracias são significativas, que obviamente há entidades que podem ajudar, associações empresariais, etc., que podem ajudar a ultrapassar estas dificuldades, mas que o mercado em si não é um mercado que está a crescer de forma pujante, que permita que uma empresa rapidamente atinja os valores de negócio e de velocidade de cruzeiro que se gostaria. Agora, há outras coisas que se deviam dizer e que devíamos acrescentar, é que os negócios podem ser feitos ou vistos apenas para um mercado regional, ou podem ser para mercados fora da região, de maneira a poder ter mais garantias do ponto de vista de sucesso. Se essa for a ideia, é preciso ainda ter mais cuidado, porque os mercados fora da região também são difíceis, é preciso que haja apoios diferentes. Quando se fala em apoios, é preciso lembrar aqui que, por exemplo, o Governo Regional diz que quer apoiar a internacionalização. Não sei se sabem, mas no Orçamento Regional, apoios para a internacionalização estão 500 mil euros. Portanto, 500 mil euros é um bocadinho curto para uma estratégia de apoio à internacionalização, especialmente para a Madeira, quando as empresas querem sair daqui. Portanto, há aqui um conjunto de variáveis e de circunstâncias que têm que ser acauteladas e tem que se, de alguma maneira, que eles têm essa responsabilidade nessa resposta, de informar essa pessoa nesse sentido. E depois o resto depende muito do empreendedor, porque há de facto pessoas que têm o risco no sangue, digamos assim, e que são verdadeiramente empreendedores natos, digamos assim, e vão a todo lado até conseguirem ter sucesso. E, portanto, acho que há condições para isso. Agora,
É preciso alertar. A situação da região autónoma da Madeira é terrível. 2013 vai ser péssimo. As condições que estão hoje instaladas não são condições para o empreendedorismo, definitivamente. Agora, há sempre aquela máxima. É na crise que aparecem as soluções e as oportunidades e, portanto, há pessoas que podem estar disponíveis para isso. Hoje, eu penso que hoje, ao me chegar uma pessoa a pedir uma ajuda ou um conselho para investir em qualquer setor, em primeiro lugar, ter um bom plano de negócios, conhecer muito bem a realidade do setor, conhecer muito bem o mercado, conhecer muito bem as ameaças e as oportunidades, quer dizer, fazer uma análise SWOT em condições e mesmo assim, depois de conhecer muito bem onde vai investir, como investir e com quem investir, é preciso ter a sustentabilidade financeira. Hoje, se não tivermos a sustentabilidade financeira e se dependermos dos organismos públicos, dos subsídios e da banca, é melhor aconselhar que não se meta, porque caso contrário vai ter um pesadelo a curto prazo. E depois também esclarecerem muito bem as obrigações fiscais que são de um risco enorme, que pode haver reversões irreversíveis, indo ao património dos avalistas, quem avalizou, indo ao património pessoal do empreendedor e de quem avalizou parte desse investimento. Portanto, é preciso alertar muito bem aquilo que se está a passar no momento em termos empresariais e o risco que corre. E um fator determinante, se não tiver capitais próprios superior a 60% a 70%, é melhor ficar quieto e não arriscar. Eu, de certa forma, depois destas três opiniões, tenho que ir aqui na sequência daquilo que o Lino falou. Para investir, tem que conhecer perfeitamente o negócio onde se está a ter preferência, tem que ter alguma experiência profissional, não basta só uma ideia inovadora, reunir todas as faculdades do produto, de quem vai vender e para quem vai vender, e testar e ter um bom plano. É já preciso ter pelo menos alguma experiência, ter um mínimo de experiência nessa área do produto onde se vai meter, porque se não tiver experiência não é capaz, se o produto tiver sucesso, lança e alguém copia e acaba por ter mais sucesso do que ele próprio, ou seja, mas há que investir, há condições neste momento, ainda há condições, no meu entender, para investir, há projetos para onde se pode investir e nós estamos a assistir a uma mudança de mentalidades muito lenta. As pessoas estão hoje em dia, não cumprem outra vez tudo novo. Está-se a voltar a reaproveitar uma série de equipamentos, uma série de materiais. Vamos outra vez e vamos voltar outra vez para uma substituição de importações por produtos próprios, por coisas feitas cá na região. Digamos, algumas delas em termos de retorno económico ou de investimento económico não têm grande valor, mas com o tempo será por aí que a gente terá que ir e terá que voltar a apostar. Muito bem. Quer